Existem momentos em que a gente tem certeza de que algo ou alguém estava ao nosso lado. Momentos em que o impossível simplesmente muda de direção. Hoje eu vou te contar 3 histórias reais. Histórias de pessoas comuns, como eu e você, que sentiram a presença de anjos de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu explicar. E a última história é a mais surpreendente de todas. Se você já sentiu que Deus te guardou de algo que você nem viu, fica comigo até o final. Talvez, sem perceber, você também já foi cercado por anjos. Um amigo meu morava numa região simples, onde às vezes aconteciam noites tensas. Numa dessas noites, ele estava na igreja quando soube que a área estava com alerta para que todos voltassem para casa mais cedo. Mas ele já estava ali, no meio do culto. Pensou: eu vou ficar até o fim. Minha família me espera e Deus sabe o caminho. Quando terminou, alguns irmãos insistiram: fica aqui hoje, não volta sozinho não. Mas o coração dele estava apertado pela esposa e os filhos. Ele agradeceu, respirou fundo e decidiu ir. No caminho, a rua estava estranhamente silenciosa. Ele sentia olhares, movimentos discretos, como se sombras observassem cada passo. E, por dentro, ele orava: Senhor, vai comigo. Chegou em casa em paz. No dia seguinte, alguns jovens da própria comunidade perguntaram: Ei, quem eram aquelas pessoas que subiram com você? A gente viu um grupo grande e um homem muito alto andando ao seu lado. Ele só sorriu e respondeu: Eu subi com Jesus e com os anjos dele. E essa foi só a primeira. Quando o marido de uma amiga era bem jovem, ele passou por um momento muito delicado na vida. Um daqueles dias que marcam a gente para sempre. Ele foi levado às pressas para um hospital simples, numa cidade pequena. Os recursos eram poucos, só havia um enfermeiro disponível. Os profissionais fizeram tudo o que podiam, mas a situação era tensa. E os médicos disseram algo que congelou o coração de todos. Agora é descansar e esperar. Naquela noite, sozinho naquele quarto silencioso, ele sentia o corpo fraco e o medo tentando tomar espaço. Foi quando um senhor idoso entrou calmamente no quarto. Ninguém ouviu passos, ninguém abriu porta. Ele apenas apareceu. O homem colocou a mão sobre o braço dele e disse com a voz mais serena que ele já ouviu: Filho, dorme em paz. Você vai amanhecer bem. Deus está aqui. Ele adormeceu imediatamente. Na manhã seguinte, o ferimento que estava complicado simplesmente amanheceu seco. Os profissionais ficaram surpresos. E quando ele perguntou quem era o senhor que o havia visitado naquela madrugada, ninguém no hospital tinha visto ou atendido alguém com aquelas características. Até hoje, ele sabe que não passou aquela noite sozinho. Mas a terceira história é aquela que arrepia até quem não acredita. Há alguns anos, uma senhora muito simples estava voltando do trabalho ao entardecer. Ela caminhava pelo mesmo caminho de sempre, mas naquele dia, algo estava estranho. O coração dela acelerava sem motivo. Uma angústia repentina tomou conta, e ela começou a andar mais rápido. De repente, ela sentiu uma mão tocar o ombro dela, suave, firme, como quem diz: para, agora. Ela parou imediatamente. Um segundo depois, um poste antigo caiu bem à frente dela. Exatos centímetros. Se ela tivesse dado mais 2 passos... A senhora se virou para agradecer a pessoa que tinha tocado seu ombro, mas não havia ninguém. A rua estava completamente vazia. Ela sempre dizia: quem caminhava comigo viu o perigo antes de mim. Essas histórias não são para assustar ninguém. São para lembrar que Deus cuida da gente até quando a gente não percebe.
Tem momentos em que Ele muda caminhos, acalma o coração e envia ajuda do céu, mesmo que ninguém veja. Agora eu quero te perguntar: você já viveu algo assim? Já sentiu que Deus te guardou quando você mais precisava? Escreve aqui nos comentários. Seu testemunho pode tocar alguém hoje.